Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira Conferência E-Social discutindo novos desafios. Nosso muito obrigado ao público presente e também a todo o público que nos assiste ao redor do Brasil através da transmissão simultânea via web. Eu sou Alejandro Muniz e este é um dia muito especial para toda a comunidade empresarial, dado a relevância do tema abordado nesta oportunidade. Com a idealização da Thomson Reuters, realização da FENACON e SESCOM São Paulo e com apoio da Deloitte, reunimos aqui nesta tarde segmentos de negócios distintos e profissionais de diferentes áreas de atuação, como TI, recursos humanos, fiscal, tributária, controladoria, entre outras. Fazemos um especial agradecimento à colaboração da Receita Federal, aqui representada pelo senhor Daniel Belmiro, coordenador geral de fiscalização substituto e coordenador de sistemas de atividade fiscal da Receita Federal do Brasil. Agradecemos também a participação dos representantes da Claro e General Motors, empresas participantes do GT48 junto à Receita Federal no projeto E-Social. É uma honra para nós realizar esse encontro e contar com a presença de órgãos, entidades e empresas de tamanha relevância e respeito. Com isso, senhoras e senhores, nosso objetivo neste evento é prover informação segura e confiável sobre o E-Social, explicando seus benefícios e possíveis mudanças que podem acontecer no dia a dia das empresas. Nesta tarde, nós teremos uma dinâmica esclarecedora sobre o tema. Num primeiro momento, um ciclo de palestras, seguido de um coffee break e depois uma mesa de debates, painel de perguntas e um coquetel de encerramento. Algumas informações importantes. No material que os senhores receberam na entrada do evento, nele consta um cartão de perguntas, para que os senhores possam preenchê-lo e fazer, claro, as suas perguntas que serão respondidas ao final do evento, na medida do possível. Também na cadeira de vocês há um pequeno teclado, um aparelho, um teclado numérico que será utilizado para fazer uma votação eletrônica, que vai acontecer no decorrer do evento, que é justamente para torná-lo mais interativo, para que a gente possa saber em tempo real a opinião de cada um de vocês aqui presentes. Temos também uma equipe uniformizada, com as camisas laranja, que está aqui também à sua disposição para ouvi-los, para tirar dúvidas conceituais, técnicas, enfim, isso durante o coffee break e também durante o coquetel de encerramento. Aproveitem esses momentos, inclusive, para interagir, networking, e ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre o E-Social. Bom, para nos dar, então, uma mensagem de boas-vindas, eu gostaria de convidar ao palco o senhor Alberto Gutierrez, presidente Brasil da Thomson Reuters. Senhor Alberto, por favor. Boa tarde. Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Bem-vindos a todos a este grande evento para discutir iniciativa E-Social. Meu nome é Alberto Gutierrez, eu sou diretor-geral de Thomson Reuters aqui no Brasil. Estamos muito satisfeitos com a sua participação e tenho certeza de que será um evento muito útil e rico para todos nós. Eu quisiera agradecer particularmente a los apoyos y realizadores, a la Receta Federal, representada por el señor Daniel Belmiro, a la FENACON y a SESCON por los señores Antonino Ferreira Neves, Irineo Tome, Marcio Shimomoto y Sergio Aprobato Machado, también a Deloitte, que es un gran parcero de nosotros, la señora Angelo Castro, y a las empresas Claro y General Motors, representadas por las señoras Alessandra Eloise Vieira y Ana Niemeyer. Muito obrigado por su apoyo y participación. Thomson Reuters. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem a Thomson Reuters, mas eu gostaria de apresentar brevemente a nossa empresa.
Somos una empresa líder global de informaciones inteligentes y soluciones para empresas y para profesionales. Combinamos a experiencia con tecnología innovadora para disponibilizar información esencial a los principales tomadores de decisión en los mercados financiero, jurídico, tributario, contable, de propiedad intelectual, ciencia y media, impulsionada por la organización de noticias más confiable del mundo. Con sede en Nueva York y principales operaciones en Londres e Eagan, Minnesota, a Thomson Reuters emprega aproximadamente 60.000 personas y opera en más de 100 países. Nós tenemos una presencia global, una presencia que está expandiendo significativamente en los mercados emergentes, principalmente en América Latina y con certeza aquí no Brasil. Thomson Reuters tiene un foco de actuación donde nos ayudamos principalmente a los profesionales a la toma de decisiones, a tomar decisiones mejores, más rápidas, entregando informaciones relevantes e integradas en plataformas. Plataformas nos falamos de software principalmente, integrando esas plataformas también con mercados globales. Thomson Reuters está comprometida en apoyar a nuestros clientes para que alcancen también un gran suceso. Tenemos el conocimiento local, tenemos el alcance global también. Ofrecemos a las empresas, gobiernos y profesionales nuestra experiencia técnica y de mercado y las informaciones más relevantes e integradas del mundo. Estamos muy orgullosos de nuestros valores. Esos valores nos vivimos todos los colegas de Thomson Reuters todos los días. Unos de esos valores son 4 y uno de ellos, bien importante para nosotros, es los clientes son el corazón de todo. Realmente precisamos un contacto bien perto con nuestros clientes y gostamos mucho de oportunidades como esta primera conferencia de social. Nuestro negocio también es global. Tenemos una presencia local, tenemos una experiencia local, mas aproveitamos también nuestra escala global. Las personas hacen la diferencia. Tenemos personas que tienen conocimiento, que tienen capacidad, mas también tienen la actitud para desenvolverse en esos complejos negocios que tenemos hoy en día. Y también nuestro valor importante es el desempeño importa. Precisamos atender nuestras metas y precisamos cubrir también y exceder las expectativas de nuestros clientes. Nós temos muita experiência em projetos de transformações, trabalhando em conjunto com vários parceiros, tanto aqui no Brasil como em muitos outros locais do mundo. Entramos efectivamente em ecossistema, onde nós fornecemos informações, software e serviços, e juntamente com outros jogadores, como parceiros, canais, instituições governamentais, consultores, oferecemos soluções líderes e inovadoras. Temos a experiência e nós trabalhamos lado a lado com outros jogadores para garantir os resultados. Nós pensamos que este programa social vai exigir a participação de vários jogadores. Estamos prontos para apoiar e ajudar a vocês também. Acá no Brasil, Thomson Reuters tem aproximadamente 1.750 profissionais em las diferentes áreas em las que trabalhamos: Financial and Risk, Legal, Tax and Accounting, Intellectual Property and Science, além da agência de notícias de Reuters News, mais precisada do mundo. En los últimos 3 años, condució no país procesos de adquisición de empresas importantes, como editora Revista dos Tribunales, Tedesco y NovaProLink en el segmento jurídico, de MasterSafe, de Fiscosoft y de T-Global, que incluye Software, Trade Easy y Soft Leasing, las áreas de Tax and Accounting. Olhando a futuro, Thomson Reuters está tentando ayudar a las empresas para adiantar la evolución que el desafío tem agora con esta nueva obligación. No es una situación solamente para una área en particular dentro de una empresa, mas precisa una mudanza bien compleja de procesos, de sistemas y de servicios. Tenemos la experiencia anterior de SPED con MasterSafe y podemos acompañar también a vocês con E-Social. En la unidad de Financial and Risk, simplemente algún dato importante como para detallar el tamaño de los desafíos que algunas veces podemos trabajar. Tenemos aproximadamente a la apertura del mercado de Nueva York 2 millones de
de updates de precios que hacemos por segundo para poder alimentar a los sistemas de información de instituciones financieras. En el segmento legal, tivemos adquisiciones, como falaba, de revistas dos tribunais, de software, y atendemos a los principales corporativos y estudios de abogados acá no Brasil también. En Tax and Accounting, también tenemos empresas de MasterSAF, Conceito W, Alliance y Fiscosoft, ahora recientemente este año con la adquisición de T-Global, y atendimos al 90% de las 100 mayores empresas acá no Brasil. Recientemente lanzamos nuestro producto de información fiscal, Checkpoint, y estamos con certeza de que todas estas soluciones tienen mucho valor agregado para todos ustedes. En IP Science también atendemos servicios de propiedad intelectual y también de pesquisa científica en el mundo, y aquí no Brasil también con las principales universidades no Brasil. Acompañamos posiblemente la parte más pública que ustedes pueden también olhar algunas veces, es la parte de noticias, la agencia de noticias, que tiene un gran respeto de muchos canales. Tenemos una amplia presencia no internet, y convido a ustedes para que puedan acceder a todos esos servicios, sean noticias, sean videos, sean fotografías. Yo particularmente gosto mucho de esas fotografías que toman nuestros jornalistas. Así que tenemos una presencia bien amplia que también puede acompañar a ustedes en su día a día. Nuestra visión, tener ideas innovadoras, tomar decisiones más precisas y obtener mejores resultados. Deseo realmente que el evento sea de mucho valor para todos ustedes. Muy obrigado a todos. Muito obrigado, Alberto Gutierrez, pela sua participação. E agora, então, para dar a abertura oficial ao evento, chamamos ao palco o senhor Irineu Tomé, representando a FENACON, e o senhor Sérgio Aprobato Machado Júnior, representando a SESCOM São Paulo e a AESCOM São Paulo. Senhores. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Irineu Tomé, já fui apresentado. Estou aqui representando o presidente da FENACON, Valdir, que não teve condições de vir. Mas a FENACON, nesse evento aqui, na realidade, tem um representante muito mais ativo e muito mais importante do que eu, que é o Antonino, que é vice-presidente da FENACON, da região Centro-Oeste, e ele é que está capitaneando em nome da FENACON este evento aqui. Mas sabe como é que é, né? Sempre cabe ao presidente, ou de vez em quando para o vice-presidente, as honras de aparecer, mesmo sem todos os méritos. Eu entendo que o assunto é extremamente importante e o que vocês vão ouvir aqui deverá ser extremamente esclarecedor. Acho que muitas dúvidas ainda vão sobrar depois dessa apresentação, porque nós estamos no começo de um processo de participação daqueles que vão fazer. Eu imagino que aqui tenha muita gente de RH, deve ter muita gente de TI também, e devemos ter também muitos empresários de contabilidade, muitas empresas de contabilidade, muitos encarregados de RH das empresas de contabilidade, que são essas empresas de contabilidade que a FENACON, a nível nacional, e o SESCOM, a nível estadual, representam, e é por isso que nós estamos aqui. As dúvidas são muito grandes, as preocupações maiores ainda. Como é que vão vir os softwares que das nossas software houses, aquela que nos fornece, como é que vai vir o software para a gente linkar com o programa da Receita? Será que vai dar tudo certo no comecinho? Nós sabemos que não, porque nós já tivemos outros processos, tivemos o SPET de contribuições, tivemos a GFIP, enfim. Nós entendemos que isso não é um processo fácil, mas entendemos ao mesmo tempo que é um processo irreversível. Então, nós temos que procurar fazer o máximo, nós da FENACON, das entidades, nós das empresas de contabilidade.
Agora, tem um aspecto para nós, empresários de contabilidade, nesta questão, neste e-social, extremamente sui generis. Porque, desta vez, não vai depender só da nossa capacidade e da nossa mão de obra o envio das informações para o sistema. Porque tem muita coisa que vai depender do nosso cliente. Nós dependemos tudo do cliente para nos dar as informações, só que os clientes, quando nos mandam nota fiscal, que agora vem pela internet, ou quando mandam nota fiscal de compra, ou informações de despesa disso, daquilo, daquele outro, ou manda por papel, ou manda via internet, e nós temos um prazo para usar tudo isso. Agora, com o e-social, parece que a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Tem 3 tipos de informações que têm que ser praticamente imediatas. Então, além de nós termos que treinar os nossos funcionários, primeiro conhecer o software que nos vão entregar, para que a gente possa utilizá-lo. Depois vamos treinar o nosso pessoal interno. Possivelmente vamos ter que contratar mais alguém, que é sempre assim, um pouquinho mais de custo. E finalmente vamos precisar contar com a boa vontade do cliente, para que a gente consiga cumprir algumas dessas obrigações. E normalmente o que o cliente diz é: não, você é meu contador, você que sabe, você resolve, faça o que tem que fazer. Só que na hora de cobrar o serviço não é bem assim. A dificuldade é enorme, mas isso é um problema nosso, nós já estamos mais ou menos acostumados. Então, o fato de nós termos que treinar o cliente e o fato de nós não estarmos na empresa que vai realmente cumprir a obrigação, quem vai cumprir a obrigação é o nosso cliente. Mas nós é que vamos cumprir por ele. E o fato de nós não estarmos na empresa dele, que isso é 99% dos casos dos clientes de empresa de contabilidade, é muito significativo, é uma experiência nova. Vamos ver se o cliente vai nos mandar as informações direitinho mesmo. Vai mandar dizer: olha, daqui a 30 dias a Maria vai tirar férias. Porque geralmente ele vai para o escritório e diz: olha, a semana passada a Maria tirou férias. Essa é a realidade. Mudar a cabeça do cliente nessa ocasião não vai ser muito fácil, mas nós vamos tentar e vamos batalhar em cima disso. Agora, eu só queria fazer um pedido. Nós somos conhecidos, nós empresários de contabilidade, e mais ainda nós, dirigentes da área sindical, patronal, e mais precisamente ainda da FENACOM, do SESCOM, das empresas de contabilidade, nós somos conhecidos como aqueles que mais pedem prorrogação de prazo. Há uma razão para isso, porque somos nós que cumprimos, e se não cumprir, somos nós que pagamos as multas. Então, isso, para nós, é um aspecto extremamente importante. Então, eu gostaria de sugerir aqui à Receita Federal a possibilidade... Já vai pedir prorrogação? Já vai pedir prorrogação de prazo? Não vou pedir prorrogação. Não, vou pedir, não de prazo, de multa. A possibilidade da Receita Federal fazer com relação às micro e pequenas empresas, aquelas que são principalmente os nossos clientes, uma espécie de soft opening, ou opening soft, não sei como é que o inglês fala isso. Em português seria assim, um começo maneiro. Como foi feito agora recentemente com aquele imposto que tem que ser botado na nota fiscal. Houve prorrogação da obrigação? Não, mas houve prorrogação da punição. Senhores da Receita, é isso que nós estamos pedindo. Nos deem, pelo amor de Deus, prazo para nós treinarmos, aprendermos e fazermos corretamente antes de nos multarem. Que o seguro já não está cobrindo tudo que a gente tem que pagar, não. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu quero comentar o Alberto Gutierrez, presidente da Thomson Reuters. Bom, sou do Sindicato Patronal, SESCOM São Paulo. O Irineu está aqui representando a nossa federação. É um lançamento importante, o e-social, né? Na verdade, isso mostra um momento diferente da fiscalização federal especial, né? Transparência nas informações, começou o SPED lá atrás, com o SPED fiscal, com, enfim, SPED contábil.
E a gente sabe da dificuldade, né, e a nossa preocupação é essa, quando isso vem, com uma coisa muito nova, o Brasil é um país continente, as dificuldades, as diferenças são enormes, né, então a gente tem que ter essa preocupação. O Irineu fez um comentário interessante aqui, agora da nota fiscal de quem vende no comércio varejista, né, que tem que destacar o valor do imposto. E é interessante a gente fazer uma reflexão, não sei se todos aqui são do mercado varejista, mas o que acontece? Essa lei, ela diz o seguinte, que tem que aparecer um valor aproximado do imposto. Que loucura, né? Eu não conheço nenhum país que pede para fazer um valor aproximado do imposto, né? O Brasil é o primeiro. Agora, por que isso? Porque a dificuldade de se calcular o imposto desse país é gigantesca, né? A regra tributária, ela é um absurdo. Hoje, a grande dificuldade que temos no país, com essas medidas eletrônicas, porque isso se aflorou, é o que é? É a emissão efetiva de uma nota fiscal de forma correta e adequada, né? A gente tem a percepção que hoje o Brasil inteiro está emitindo nota fiscal errada. Isso é uma realidade, não que as empresas querem, pela dificuldade de se colocar no seu sistema de gestão, as empresas em geral, toda a qualificação tributária adequada da sua atividade, né? Existe uma empresa do Paraná que fez uma tabulação de toda a tributação nacional e chegou a um número tranquilo, 15 milhões de combinações. Vocês acham que é um número pequeno? 15 milhões de combinações. Então, se tiver uma empresa que vende tudo, que é indústria, vende serviço, vende, enfim, mercadorias também, para o país inteiro, ele vai ter que ter na sua base, no seu sistema de gestão, aí 1 milhão, 2 milhões desses lançamentos no seu sistema de gestão. E isso não significa que no momento que ele faz essa atualização na sua base do seu sistema de gestão, que ele está com o problema resolvido. Não está. Ele está em parte, porque a gestão brasileira, a gente sabe que ela tem vida, né? Como o planeta também tem, porque todo dia tem novidade, então, né? É que nem o planeta Terra, a legislação no Brasil, né? Todo dia tem uma coisa nova. Então, se o sujeito fez hoje a atualização de 1 milhão, por exemplo, de situações no sistema de gestão dele, demorou lá um tempo a fazer isso, né? Aí hoje ele faz venda, por exemplo, para Manaus, e mudou, tem um ato COTEP que mudou alguma coisa, e ele não botou, coitado, pá, errou. Ficou errada a nota. Então a gente tem que ter mais cuidado hoje. Isso é muito importante, trouxe transparência, mas trouxe essas dificuldades, né? Essas dificuldades são verdadeiras. E o E-Social não foge disso. O nosso medo com relação ao E-Social também são essas questões, quer dizer, são coisas muito abrangentes, né? A dificuldade de se ter essas informações, o dia a dia disso, né? Tem muita empresa que fecha a folha no dia 20, e agora? Vai ter que fechar no final do mês? Pode fechar no dia 20? Né? A questão de antecipar as situações de férias, enfim, né, essas coisas todas. Então, são situações difíceis, né? E o controle de ponto, como é que fica isso, né? Será que está certo, né? São situações complicadas. A gente sabe que se o que a gente tinha até agora era muito complicado, muito difícil, eu imagino que o E-Social vai ser muito mal, muito pior, né? Tanto que a Receita Federal vinha adiando o lançamento disso já faz um bom tempo. Porque eu imagino que a dificuldade de fazer isso, e tem que ter preciso, porque folha de pagamento, esse tem uma repercussão ruim, né? Você imaginou não conseguir emitir uma folha de pagamento? Né? É uma repercussão nacional. Então, essa aqui é o grande desafio de todos. O desafio do governo, o desafio das empresas, e de nós, responsáveis por as contabilidades de 90% das empresas do país, que são as empresas de médio porte para baixo, que geralmente é o mercado que nós atuamos. Então vamos em frente. Eu não peço prazo, como o nosso colega Irineu, mas eu acho que é importante você colocar, Irineu, essa questão, porque isso não foi feito no SPED, né? A questão das multas, é evidente, você tem que teria que ter um prazo de adequação isso de uma forma mais tranquila para o empresário, porque envolve tanto o empresário das empresas como as empresas, no nosso caso, que terceirizam esse tipo de serviço. Então, é importante que se dê prazo para a adequação disso, sem que se mute, né? Que se tenha alguma forma preventiva, né, de informação, isso aqui não está adequado, tem que corrigir isso, corrigir aquilo, né? Infelizmente, isso não foi feito nos outros SPEDs, mas é importante que se pense dessa forma para que se realize o SPED social com esse critério. Então é isso que eu tinha para colocar, acho que
uma primeira conferência, que os senhores tenham uma boa conferência, e eu quero parabenizar a Reuters, a Thomson Reuters por essa iniciativa. Boa tarde. Muito obrigado, então, senhor Irineu, senhor Sérgio. Bom, para darmos início ao ciclo de palestras e falar, então, sobre o tema Discutindo Novos Desafios do Projeto E-Social, vamos receber aqui no palco o senhor Marcos Bregantin, presidente da unidade de Tax and Accounting Software MasterSAF da Thomson Reuters. Marcos, por favor. Fazer um ajuste aqui da altura. E um para a garganta. Bom, boa tarde a todos. Sou, como foi falado pelo Alejandro, sou Marcos Bregantin, sou responsável pela unidade de Tax and Accounting Software, que é a unidade de MasterSAF, quando foi adquirida pela Thomson. A MasterSAF tem os produtos, o MasterSAF DW, MasterSAF GF, MasterSAF Smart, são os produtos tradicionais. E eu gostaria de novamente agradecer a todos que estão aqui presentes, todos os profissionais, e também os profissionais que estão acompanhando pela web a nossa conferência. E queria começar, então, a minha apresentação falando um pouquinho dos desafios, né? Foi falado um pouquinho agora, anteriormente, pelos nossos colegas. Quais são esses desafios, né? Então, se a gente olhar um pouquinho pelo o que já foi falado aqui, talvez considerando toda a abrangência que a gente vê no E-Social, e nós vamos ver na sequência, com muito mais riqueza de detalhes, que vai ser trazida pelo Daniel Belmiro, a gente, se não tiver um trabalho de conscientização da alta gestão de cada uma das empresas de vocês, vai ficar difícil de a gente fazer o E-Social. Como diria o Sérgio Aprobato, né, você vai tem a mudança, tem o social, que vai trazer uma série de regulamentações, mas tem as práticas das empresas. Tem empresas que fecham a folha em datas diferentes, como é que isso vai ficar? Então, se não houver uma conscientização das empresas, seja os departamentos corporativos de cada uma dessas empresas, seja as empresas, os clientes dos escritórios de contabilidade, se não houver uma conscientização dessa alta gestão, a gente não vai conseguir fazer o E-Social funcionar. Então, talvez esse seja um grande desafio, eu elencaria como o primeiro, e que gostaria de trazer a vocês. Um segundo, como é que a gente vai equalizar o conflito de papéis? Como, né? Como que vamos equalizar isso? Eu tive a oportunidade de conversar com muitos dos nossos clientes a respeito do tema do E-Social, e tenho feito uma pergunta: quem é a área dentro da empresa de vocês, dos clientes, que vai ficar responsável pelo social? É a área de RH, fiscal, contábil? E eu posso dizer assim que a gente tem uma mescla e até uma dúvida muito grande por parte dos clientes. Alguns entendem naturalmente, talvez a gente entenda que recursos humanos, por ter uma conotação de informações que vêm provenientes da folha de pagamento, porém, a gente sabe que tem muitas informações que são fiscais. Quem é que vai, se é uma continuação do projeto SPED, a qual foi a área fiscal tributária que sempre conduziu, deveria talvez ser responsável. Então, há um conflito de papéis. E se vocês não tiverem uma conscientização da alta gestão e a gente não puder dirimir esses conflitos, não vamos conseguir gerar o social novamente. Indo um pouquinho à frente, um próximo desafio é manter o compliance das empresas, né? Eu diria que esse é o grande desafio das pessoas que estão aqui e as pessoas que estão atendendo pela web. Nós temos essa obrigação de manter o compliance das nossas empresas. Nós temos a obrigação de manter o compliance dos nossos clientes, no caso dos escritórios de contabilidade. E por último, talvez a gente tenha um desafio muito grande, que é transformar informações de sistemas de folha de pagamento,
fiscais, medicina do trabalho, processos judiciais e demais sistemas em novos processos corporativos. Essa é a reflexão, eu acho que todos têm que fazer, porque o social, a gente pode dividir ele em dois pedaços. Um pedaço que é comum a todo mundo, a todas as empresas, a parte legal. Só que tem uma parte que antecede, que são os nossos processos, que é particular de cada empresa. Então, nós vamos ter que fazer essas transformações dos nossos sistemas, dos nossos processos, em novos processos de acordo com o social. Então, talvez aqui a gente consiga resumir claramente quais são os nossos desafios. Eu queria, considerando esses novos desafios e a abrangência, então, do projeto E-Social, no ato da inscrição, nós formulamos 4 perguntas e que gostaríamos de compartilhar com vocês o resultado dessas perguntas, né? E convidar a todos para continuar essa reflexão. Vamos lá. A primeira, a gente perguntou qual seria o perfil das empresas. A gente, dentro da pesquisa, dentro da pergunta que foi feita, a resposta foi a seguinte: a gente pode considerar que, basicamente, metade das empresas tem menos de 1.000 colaboradores. E a outra metade está dividida entre empresas que têm de 1.000 a 5.000 e acima de 5.000. Ou seja, isso aqui dá para a gente ver que é uma amostra bem rica e heterogênea que nós temos aqui hoje nessa conferência. Então, temos empresas de grande porte, temos empresas de médio e empresas de pequeno porte também. Essa foi a primeira. A segunda pergunta estava relacionada com o seguinte: os gestores da empresa onde você trabalha estão conscientes e comprometidos com as necessidades do E-Social? Vejam só, 28% dos gestores constituíram alguma estrutura de projeto dedicada para falar do social. Nós estamos falando aqui do universo, dentro do hot site que foram feitos de inscrições, aproximadamente 2.000 inscrições. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão. 42% estão, de alguma forma, aguardando. Falam parcialmente, mas estão aguardando alguma definição e a evolução do E-Social. 14% não visualizaram impactos, então entendem que estão, de alguma forma, aguardando alguma solução e que os seus processos não deverão ter grandes impactos com o E-Social. E 16% não, estão acompanhando à distância, né, esperando um pouco, novamente, sobre provedores de solução, acompanhando a evolução do social. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui? Se a gente considerar que 28% de fato tem alguma ação, nós temos 72% que não iniciaram ainda uma atividade de fato em relação ao social. Ou seja, ainda está em fase embrionária, né? Falta muita informação ainda sobre social para muitas empresas. Indo para a terceira pergunta, nós mencionamos o seguinte: a empresa onde você trabalha já possui um projeto interno ou envolvimento com o E-Social? Se vocês olharem aqui a resposta, assim, 70% disseram não, ou seja, não tem absolutamente nada. Então, é exatamente o motivo pelo qual nós estamos aqui, né? Buscar informações, descobrir um pouco mais e aprender com o E-Social, ver o que isso vai impactar de verdade as nossas empresas, né? Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui. E 30% mencionaram que tem alguma iniciativa, algum projeto. Agora, eu proponho a gente fez a pergunta aberta: quem tem a iniciativa, qual a iniciativa é? Então, a gente pediu. Então, vamos colocar uma lupa nesses 30% e vamos entender um pouquinho em detalhe o que foi respondido. Como eu comentei, essa pergunta, que tipo de ação foi tomada, especifique, ela era aberta,
Então a gente compilou as informações e colocou aqui as mais relevantes. O que eu posso dizer para vocês, 13% ficaram fora, a gente entendeu que estavam em demais e outros são menor relevância, mas era um conjunto grande. E as mais relevantes são o seguinte: 9% estão aguardando um fornecedor de folha de pagamento, simplesmente aguardando. Ou seja, prestem bem atenção, dos 30% que disseram que tem uma iniciativa, desses 30, 9 estão aguardando entrar em contato, a iniciativa foi entrar em contato com o fornecedor de folha de pagamento e estão aguardando. 10% estão aguardando um fornecedor de software. Não especificaram folha de pagamento, o qual a gente pode entender que, com a pergunta de baixo, a gente pode entender que seja tanto fiscal, folha de pagamento, essas empresas estão aguardando. 13% estão se capacitando, estão buscando palestras e estão, de alguma forma, querendo entender do projeto. 25%, veja bem esse número, 25%, de fato fizeram a criação de algum projeto ou de algum grupo de estudo. Então, deixa eu ir só no próximo aqui, e 30% estão, podemos chamar assim, em estudos. O que dá para a gente concluir aqui? Então, daqueles 30% que disseram que tem uma iniciativa de e-social, na verdade, 25% desses 30%, ou seja, 7,5%, vamos aqui arredondar pelo tempo que foi feita a inscrição para o dia de hoje, a gente pode dizer o seguinte: 10% apenas das empresas tem um grupo focado e formado no e-social, num projeto de e-social. E o que nos leva a dizer que 90% de todas as empresas que estão aqui ainda estão em estágio inicial, embrionário do e-social. Obviamente que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, mas para mostrar um pouquinho a relevância e a importância de a gente buscar informações e nivelar conhecimento. Bom, essas foram as perguntas do Hot Site, e agora eu gostaria de propor, como foi falado pelo Alejandro, nós temos aí uns equipamentos em cada uma das cadeiras de vocês, então eu queria propor uma dinâmica interativa através de 3 novas perguntas que deverão ser respondidas pelos equipamentos, que estão em cada cadeira. Porém, gostaria de passar, antes de eu fazer as perguntas, eu gostaria de passar... Para um pouquinho. Avançou um pouquinho aqui, calma aí. Eu queria passar, assim, uma visão bem alto nível do que é o e-social, para que a gente possa ter uma riqueza maior de respostas de vocês. Então, olha só, dentro do que a gente vem trabalhando, estudando com o e-social, a gente pode dividir, se a gente considerar a linha do tempo, o e-social vai estar dividido da seguinte forma: nós vamos ter um período inicial agora, onde todas as empresas deverão fazer a carga inicial dos seus cadastros, cadastros de cada um dos trabalhadores, dos colaboradores. Num segundo momento, nós vamos ter que gerar os XMLs e enviar informações sobre cada evento. Esses eventos são os eventos aleatórios, onde estabelece a relação empregado-empregador, desde admissão, quando a gente vai contratar alguém, um aviso de férias, as férias em si, o cálculo das férias, o pagamento das férias. Temos outros exemplos aí, afastamento temporário, quando a gente for desligar alguém, também temos que gerar um XML e enviar para a Receita Federal. Os comunicados de acidente de trabalho, processos judiciais, serviços prestados e tomados, enfim, todos os eventos deverão ser gerados XMLs, a gente está chamando de eventos aleatórios. A gente sabe que vai ter aproximadamente entre 44, 45 eventos, isso é uma coisa que ainda vai, mas com certeza isso ainda vai evoluir ao longo da história. Então, esses são os eventos aleatórios. E um terceiro grupo de informações, que serão as informações mensais, a qual você deverá gerar e fazer a carga. Então, essa é um pouquinho da linha do tempo. Se a gente olhar um pouquinho ainda para a visão
do projeto, a gente vê o seguinte, a gente tem uma área de RH que vai ter que prover informações sobre folha de pagamento, sobre a vida laboral do nosso trabalhador, do nosso colaborador. Mas também a gente vai ter que informar coisas sobre a saúde, medicina ocupacional de cada um dos colaboradores. Temos também que falar sobre os processos trabalhistas, né? Cada processo trabalhista a gente vai ter que subir um XML com informações para ficarem armazenadas. E temos a área fiscal de todos os prestadores e tomadores de serviço, em geral. Todas as informações, então, geradas por XML, elas sobem para o ambiente do e-social. E retornam, até como o Sérgio Aprobato colocou, de uma forma transparente para nossos colaboradores e trabalhadores do Brasil, através de um acesso do portal do e-social, que qual nós vamos ter acesso e acompanhar a nossa vida laboral a partir do e-social e também acompanhar status de fundo de garantia, INSS, enfim, todas as informações que serão transmitidas. Então, com base nesse, novamente, o meu propósito aqui não é fazer uma explicação geral e que vocês entendam do e-social pela minha explicação. Com certeza o Daniel Belmiro vai elucidar muito melhor o que é o e-social de fato. Mas isso aqui só para a gente ter uma visão, então eu proponho agora que a gente... Eu vou propor a votação. Então, é o seguinte, vocês precisarão, só para explicar o funcionamento do aparelhinho, vocês vão ter que apenas teclar os números correspondentes à resposta que eu vou mostrar. Eu vou mostrar a pergunta e as alternativas de resposta. É de 1 a 4, então vocês têm que teclar apenas ou o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, de acordo com a resposta de vocês. Vocês não precisam teclar o OK. Bastou teclar um número, ele já reconhece. Só vale uma resposta válida. Se você apertou um número e se enganou, infelizmente não tem como votar de novo. Você pode ficar teclando que não vai ser considerado. É considerado somente a primeira teclada. Ok? Então, vamos à primeira pergunta, então. Eu vou dar um minutinho para vocês. Gostaria muito que vocês tivessem a tranquilidade, não precisa sair já agora lendo a pergunta e as respostas, já sair teclando. É importante que vocês reflitam, pensem e dentro do minutinho a gente vai ter. A pergunta seria, em sua empresa, quem será responsável pela organização das informações que serão requeridas pelo e-social? Um pouco do que eu falei nos desafios sobre os conflitos, né? Então, vocês vão teclar 1, se vocês acharem que é o Departamento de Recursos Humanos. Vocês vão teclar 2, se vocês acharem que é o Departamento Contábil. 3, Departamento Fiscal. 4, Escritório de Contabilidade Terceirizado. Já está dando burburinho aí, né? Está todo mundo já pensando que... Então, por favor, comecem a responder. Eu vou dar um minutinho, tá? Antes mesmo de eu terminar a pergunta, já tinha gente respondendo, né? Eu vi. Bom, faltam 20 segundinhos, a gente ainda tem uns 218 aí para responder. Vamos respondendo, vamos finalizando. Enquanto vocês vão respondendo aqui, eu queria mandar um recadinho para o pessoal da web. Vocês vão ter a oportunidade de responder. A gente ainda vai, no final eu vou falar um pouquinho sobre Hot Site, a gente vai manter ele no ar, vai continuar com a oportunidade de perguntas ainda, novas perguntas e essas perguntas novamente, então vocês vão ter a oportunidade de responder. Faltam ainda mais 200. Quem é que não respondeu aí, por favor, se puder finalizar? Ainda está crescendo o número. Não tem certo e errado, hein? Não sei, né? Ou tem. Ok.
Eu vou encerrar então, já passou aí 1 minutinho e meio. Bom, então se a gente puder colocar o resultado na tela. Ainda tem gente respondendo. Olha lá. Surpresa geral, né? Eu confesso que estou surpreso também. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém, né? 81,8%, ou seja, 82% das pessoas que responderam aqui entendem que a área de recursos humanos é a grande responsável pelo E-Social. Mas é importante, a gente não tem unanimidade. E veja que interessante, o departamento contábil tem 5%. Então, é importante analisarmos isso. Existem empresas onde se imagina que o contábil tem que ser responsável. Escritórios de contabilidade terceirizada, com certeza, né? Como a gente sabe que temos aqui um grupo de pessoas, e na web também, de escritórios de contabilidade e que providenciam as informações dos seus clientes, e também tem a área fiscal com 6,4%. Então é importante o seguinte, mesmo considerando os negócios de cada uma das empresas, suas particularidades, seus processos, integração de sistemas e tecnologia, não recomendamos atribuir a responsabilidade de gestão a uma única área. É necessário um processo de governança de compliance para cada empresa. Essa palavrinha tem sido a palavrinha de moda ultimamente, compliance, né? Então é importante, se a gente terceirizar e delegar a uma área só, no caso aqui recursos humanos, nós estamos delegando a essa área de garantir o compliance de toda a nossa empresa. Lembrem, nós temos uma informação de que talvez 40% aproximadamente, 60% na nossa estimativa sejam informações ligadas à vida laboral do trabalhador. Mas nós temos um monte de informações, que a gente estima 40%, informações de prestadores e tomadores de serviços, que provêm de notas fiscais, provenientes de notas fiscais. Então, é importante a gente não delegar única e exclusivamente a uma área dentro da empresa. Então, indo para a segunda pergunta, vocês já se preparem aí com os equipamentos. A pergunta é a seguinte: diante da nova obrigação, com qual dos temas abaixo você acredita que sua empresa terá mais dificuldade de lidar? Não votem ainda, hein? Já votaram. 1. Sistemas e tecnologia. 2. Processos internos e governança. 3. Mudança cultural. 4. Capacitação dos times envolvidos. Então, já tem 70 apressadinhos, 100. 1 minutinho para a gente votar. Vamos, o tempo está acabando, ainda falta aí uns 180, mais ou menos. Se vocês puderem concluir. Ok, vamos então, encerramos a votação. Vamos aos resultados, então. Uau! Vocês querem me derrubar, é isso? Nós temos que combinar a resposta, senão vai ficar difícil daqui. Bom,
Sistemas e tecnologia, 15%. Número redondo, né? Cravado. Processos internos e governança, 38,4%. Mudança cultural, 41,2%. E capacitação dos times envolvidos, 5,4%. Novamente, nós não tivemos unanimidade e todos os itens, todos os pontos foram votados, né? Isso é bem interessante. O que a gente poderia dizer é que a gente tem quase que um empate técnico aqui, e que são os itens mais relevantes, que é a mudança cultural e os processos internos de governança, né? Então, eu acho que de alguma forma dá para a gente fazer uma correlação entre mudanças de processos internos com mudança cultural também. Acho que de alguma forma a gente pode fazer uma associação. E isso aí só ratifica e complementa o conceito da questão anterior. E fortalece a importância de mapearmos e definirmos processos aderentes ao novo modelo, né? Então, acho que está bem claro e acho que a gente tem um bom consenso. Bom, então eu vou propor a última pergunta, se a gente puder colocar. Esperem. Frente à nova obrigatoriedade, na sua visão, qual o principal motivo para a provável dificuldade? 1. Falta de dados. 2. Informações em papel não sistematizado. 3. Qualidade do conteúdo das informações. 4. Integração dos dados de diversas origens. Podem começar a votar. Mais um minutinho. Voltou aí? Vou dar mais 5 segundinhos, terminem, por favor, de votar. Ok, podemos encerrar. Então, se a gente puder colocar o resultado... eu só estava preparado, hein? Vocês não me derrubaram, pelo menos. Bom, falta de dados, 10%. Informações em papel não sistematizado, 8%. Qualidade de conteúdo das informações, 21%. E integração dos dados de diversas origens, 61%. Acho que o item que mais deu foi o RH, acho que na primeira pergunta, nessa terceira aqui, esse aqui eu acho que é o segundo mais expressivo, mais relevante. Veja, com certeza, como nós falamos, né, a gente pode entender o social com duas grandes partes. A primeira parte é a parte que a gente tem que cumprir exatamente os layouts, os processos estabelecidos pela Receita Federal. Mas existe uma parte interna que ela é inerente a cada uma das empresas e a cada um dos negócios específicos e que precisa ser definida, o que faz com que cada projeto se torne único, porque você tem que fazer as integrações e preparar esses dados para que eles cheguem ao e-social. Nós temos algumas experiências de alguns dos nossos clientes, com qual nós estamos trabalhando com o social, e a gente tem casos de clientes que têm mais de 10 sistemas diferentes, aos quais eles vão ter que trazer e integrar informações para trazer para a consolidação do e-social.
Então, é de uma complexidade altíssima mesmo. E essa seria uma das recomendações que a gente faz para a gente prestar muita atenção. Bom, eu queria aproveitar e falar então um pouquinho qual que é o nosso compromisso com o e-social, né? Primeiro, nós já como Master SAF e agora como Thomson Reuters Master SAF, a gente acompanha o projeto SPED do governo federal, da Receita, desde o seu princípio, desde 2006, quando foi concebido. A gente tem participado no GT 48, conjuntamente com os nossos clientes, e desde o início, desde julho de 2009, participando do e-social. E a nossa missão é garantir aderência total às melhores práticas e ao modelo do e-social. Nós sempre fomos pioneiros na entrega das novas obrigações. Isso vem desde os primeiros arquivos do SPED contábil, a quais os 2 primeiros arquivos que foram acatados pela Receita foram gerados por dentro das nossas soluções. Entendendo um pouco da abrangência, como a gente falou a respeito do e-social, e entendendo um pouquinho de como estava cada empresa preparada, ou seja, de não ser homogêneo, de ter situações muito diferentes, nós tomamos a decisão e engajamos dentro da nossa empresa um grupo de gestão do conhecimento, NGC, o qual chamamos, convidamos alguns dos clientes nossos para participarem desse grupo. Nós temos 5 clientes com o qual nós estamos discutindo, já faz praticamente 6 meses que a gente vem trabalhando nesse projeto, e eu posso dizer assim, 6 meses de trabalho duro, não só em reuniões presenciais, mas também com lição de casa, onde cada cliente volta para a sua organização, tem que trabalhar e preparar informações, onde nós também preparamos, e há 6 meses a gente pode dizer que nós não sabemos tudo do e-social ainda. Então, há muita particularidade nos nossos negócios, né? Então, esse é o nosso compromisso. E, por fim, mediante todo esse conhecimento e um pouco dessas perguntas e respostas que a gente já tinha feito no Hot Site, e agora que confirmam e corroboram com o que a gente pensava, esse foi um dos motivos pelo qual a gente trabalhou e idealizou essa primeira conferência para prover a informação segura e confiável e de qualidade para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.